Boa tarde. Boa tarde. Era para afastar o sono, né? Bom, eu quero primeiro agradecer ao SESC, à Prefeitura de São José e aos companheiros e companheiras aqui da região que acolheram de primeira hora, né? Raquel no Semadem, a Luciana na Unifesp e outras pessoas que, desde o primeiro momento, quando nós começamos a dialogar sobre essa proposta, essa necessidade de sairmos do niilismo e da depressão que nos acomete quando a gente vê televisão ou quando nós vemos os noticiários dos jornais e vivemos o dia a dia de uma expressão diversa de problemas que não conseguem sintonizar com tudo que a gente tem utopizado, com tudo que nós temos buscado em termos de uma sociedade sustentável. Essas pessoas todas têm falado, não, vamos fazer algo para a gente não morrer de úlcera. Os anarquistas tinham uma máxima muito interessante no Inimigo do Rei, no jornal Inimigo do Rei, que era luta e prazer em oposição à úlcera e orgasmo. Né? Então, o importante é a luta, não é a úlcera. Né? E o importante é o prazer e não o resultado final, né? É o processo. Né? Então, esse movimento educador que a gente está querendo construir com as poucas forças que temos, ele é uma busca de nos autoalimentarmos para continuarmos nas nossas várias frentes de atuação, seja em movimento social, seja em partido político, seja dentro da igreja, né? Aonde nós estivermos e estamos atuando, como é que a gente se alimenta mutuamente, como é que os aprendizados de cada um, né? Hoje é só na hora do almoço, de manhã na hora do almoço, a gente conversando já vê, esse livro eu não conheço, esse movimento, essa atividade que tem ali naquela cidade de agricultura alternativa, de agricultura ecológica, nunca tinha ouvido falar. Isso nos alimenta. E a intenção dos bons encontros, né, é de nos alimentarmos para continuarmos a continuar, para não devolvermos o bilhete de ingresso nessa aventura aqui pela Terra. E é nessa direção que eu gostaria de começar lembrando uma fala de hoje de manhã, da Renata, nem sei se ela está aqui agora, está aqui a Renata, de uma amiga dela vegana, né, que trazia para o grupo uma reflexão sobre como é que a humanidade está prejudicando o planeta, como é que a humanidade está degradando o planeta, né? E assim, a um ponto tão... eu interpretei assim, um ponto tão de desespero que falava assim, olha, eu estou disposta a abrir mão da humanidade no planeta, né? Eu me voluntario até para ser a primeira a sair do planeta, né? Então, essa radicalidade da fala da amiga da Renata, né, faz a gente pensar um pouco sobre o que é o movimento ambientalista, o que é o ambientalismo, o ecologismo, que leva a posições tão extremadas, né, que joga para toda a humanidade de forma genérica a responsabilidade pela degradação do planeta. Um outro exemplo que alguns colegas deram, né, é de atuação junto ao movimento sindical, quando a gente levanta certas bandeiras que estão na contramão da própria empregabilidade, né? Então você fala, vamos parar de produzir sacolinha plástica. Bom, mas quantas pessoas vão ficar desempregadas? O movimento sindical não pode abraçar o fim da sacolinha plástica, porque senão nós vamos estar lidando contra a nossa própria base, né? Então, essas questões são concretas. E o desafio que está colocado para nós é como é que a gente levanta essas bandeiras ambientalistas para que haja um processo de transição na direção de sociedades sustentáveis junto a cada grupo, ou com cada grupo com o qual a gente atua. O Ricardo pediu para trazer alguma coisa da nossa experiência junto com o MST. Eu acredito que o MST tem nos dado um exemplo dos mais positivos de assumir, de interface entre as bandeiras sociais, de luta pela terra, pela reforma agrária, com todo o ideal e com toda a ideologia que o MST assume, na convergência com a questão ambiental, quando o MST assume num Congresso Nacional que a sua
o seu projeto de país, o seu projeto de reforma agrária, o seu projeto de agricultura para o país é o da agroecologia. E quando o MST assume que o seu projeto de agricultura para esse país e o seu projeto de país está intimamente ligado à agroecologia, ele começa a qualificar o que é essa ecologia. Ele começa a dar nome sobre como é que é o processo de conversão de uma agricultura e de um agricultor que pensa em implantar a monocultura salvadora da lavoura, aquela monocultura que vai permitir ganhar o suficiente para poder levar a sua vida adiante, etc., para um projeto de agricultura baseado na policultura, na multiplicidade de saberes e sabores e possibilidades que a terra guarda. Como é que você forma um agricultor que vem de uma história que foi vendida para ele, que ele tanto melhor se sairá na agricultura, quanto mais homogeneamente ele plantar, para um agricultor e uma agricultura fundamentada na diversidade. Então, não é no dia seguinte que você conquista a terra que você se transforma também de um agricultor com uma cabeça para um agricultor com outra cabeça. Tem que haver todo um processo de educação, de formação, que o MST bem faz em todo o processo dos acampamentos, todo o processo da conquista da terra, mas que precisa e pode continuar fazendo já no processo de assentamento. E aí, quais são os pré-requisitos para isso? Como é que a gente tem uma escola do campo que não ensina a pedagogia de Paris, mas ensina a pedagogia da realidade de cada região do nosso país? É muito difícil, porque o nosso professor, a nossa professora, foi formada nas universidades que são pautadas pela pedagogia que está na Europa, que está nos Estados Unidos, que está em qualquer outro lugar, e que dificilmente tem as cores da terra, as cores da nossa necessidade. Então nós precisamos atuar na formação dos professores e das professoras, nós precisamos atuar na formação dos comunicadores de rádio, de televisão, etc., que influenciam esse nosso agricultor. Nós estamos acompanhando no extremo sul da Bahia uma experiência de criação da Escola de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Bruneto. Egídio Bruneto foi uma liderança do MST, que dá o nome, era um trocador de sementes, uma pessoa que para todos os lugares que ia levava sementes e trocava sementes, para que a gente não entrasse nessa dependência maluca que a gente entra cada vez mais de sermos refém das transnacionais de engenharia genética que estão fazendo semente como patente e como ampliação da nossa dependência em relação àqueles que têm patente, porque eles dominam a semente da vida, a coisa mais essencial que existe, que é a semente, está na mão de quem está fazendo transgenia. Então, a hora que um movimento como o MST adota a bandeira da agroecologia, ele se autoeduca no sentido dessa bandeira. Quando veio o dilema, veio uma empresa do campo de celulose com a proposta de eucalipto transgênico, mesmo o MST, sabendo que a monocultura do eucalipto é grande responsável por muito do latifúndio que a gente tem nesse país, ele também assumiu a bandeira contra o eucalipto transgênico, porque sabe o que significa o avanço da transgenia em termos de concentração de poder, em termos de concentração de dependência de todos nós em relação a uns poucos que dominam os recursos do conhecimento, os recursos financeiros, etc. Então, eu trago esse exemplo do MST e de um movimento que assume uma bandeira como a da agroecologia para trazê-lo para todos os demais movimentos sociais. Como é que nós trazemos para dentro de um sindicato da indústria farmacêutica a questão? Eu participei de uma banca de pós-graduação na psicologia social da USP, onde foi analisado a questão como é que eles chamam? De responsabilidade socioambiental das empresas farmacêuticas nesse país. Quando você vira a página 2, para a página 2 da responsabilidade socioambiental das empresas farmacêuticas, você vê que essa responsabilidade é vazia. É um discurso para inglês ver, mas a hora que você começa a ver o que é responsabilidade socioambiental, essas empresas não discutem o que significa essa maré, essa avalanche de antibióticos e de
remédios no nosso cotidiano em termos de impactos na nossa saúde, o que significa um princípio básico do direito ambiental, que é o princípio da precaução, da prevenção, que é absolutamente negligenciado por quem está falando em segurança, em responsabilidade socioambiental de um setor como a indústria farmacêutica. Então, como é que a gente traz para os movimentos sindicais que fazem oposição a esse modelo que está aí, de centralização, etc., as bandeiras socioambientalistas de uma forma geral, com tudo que elas trazem de questionamento? Tem um questionamento que é básico e que veio hoje de manhã e veio muito bem no relato, na síntese que a Raquel traz em termos de problemática, que é o medo. Hoje, ou nós conseguimos superar o medo, a ausência de projeto, a depressão, a dificuldade que nós estamos tendo para continuar com vontade de continuar ativo, continuar buscando outras pessoas para fazer junto, ou nós vamos sucumbir naquilo que é de pior da crise ambiental. Tem um pensador em inglês chamado Anthony Giddens, que ele fala sobre as consequências da modernidade, e nessa reflexão o Anthony Giddens fala exatamente sobre ser moderno exige ter confiança. A gente vive em sistemas peritos, sistemas caixa preta. Aqui, por exemplo, a gente está aqui confiando na humanidade, confiando no engenheiro que projetou isso, no pedreiro, no cara da administração que comprou os ferros daqui, que não vai cair. Mas quando a gente vê aquela informação que o Sérgio Naia construiu um prédio no Rio de Janeiro e o prédio caiu, a gente fala, opa, será que eu posso confiar no pedreiro que construiu aqui, no engenheiro que projetou, no professor desse engenheiro que ensinou o cálculo diferencial integral direitinho, para ele projetar direitinho esse prédio? A gente vai ficando paranoico, Vai entrar num carro, será que eu posso confiar no breque do carro? O que o Anthony Giddens fala é que ser moderno exige confiar. Porque a gente não domina tudo. Eu vou beber um copo d'água aqui, eu confio que tenha uma água boa. Porque se eu começar a pensar se foi colhido de uma fonte que tem coliforme fecal, ou que a informação que eu recebi, que esse plástico libera nonilfenol dentro da água, que o nonilfenol no meu organismo é cancerígeno, ou diminui a fertilidade do macho da nossa espécie, com todas as informações que estão aí na praça, eu não vou tomar água. Só que o que o Giddens fala é que a crise ambiental é exatamente essa tensão que está dentro de cada um de nós, nos questionando, nos fazendo questionar e varrendo para baixo do tapete tantas informações que nos levam a estar inseguro diante dos caminhos que nós estamos trilhando enquanto humanidade. Então, nós precisamos de segurança e, ao mesmo tempo, a gente tem informações que nos deixam inseguros. Aí a gente esconde. Agora, a questão mais séria é a do aquecimento global. Está todo mundo falando, vai aquecer, vai subir a água, vai ter catástrofes cada vez em quantidades maiores. E como é que a gente lida com isso? Que potência que cada um de nós tem para agir em relação a isso que está acontecendo? O nosso representante está lá em Paris. Será que os 200 chefes de Estado-nação que estão lá decidindo alguma coisa, todos nós nos sentimos identificados para começar a implementar? Não sentimos, porque há uma crise, inclusive, de representatividade. O campo da representatividade política está absolutamente desgastado em todo o mundo, não é só no Brasil. Então, como é que a gente constrói pactuações que possibilitem a gente superar essa crise ambiental que tem fundamentalmente um elemento que se chama medo? Medo do futuro, medo das possibilidades que estão colocadas aí acabarem com nós, com nossa espécie, com os nossos descendentes, etc. Parece que uma necessidade que emergiu hoje de manhã e que emerge nesses diálogos é a importância da ação educadora. Tem gente que coloca a dicotomia. Não, mas não é pela educação, a educação não muda o mundo. O Paulo Freire já falava isso. Tampouco sem educação nós vamos mudar o mundo. Então nós precisamos de outras coisas além da educação. Precisamos incidir na economia. Mas como é que a gente vai incidir na economia se nós continuarmos a ser poucos? Se a gente não aglutinar força, mobilização, a gente precisa de processos educadores para arregimentar, para trazer, para
conspirar para trabalhar junto no sentido de construção das utopias. A ação educadora que nós precisamos realizar, ela exige de cada um de nós o diálogo, o reaprendizado do diálogo que nos possibilita, inclusive, estabelecer qual é ou quais são as utopias que nos mobilizam, o que elas têm de comum. A gente pode, lá no quarto momento, no quinto momento, seguir caminhos diferentes, mas nesse primeiro momento nós precisamos unir nossas forças no sentido de termos massa crítica, termos força para incidir nesse ideário que foi vendido para 85% da humanidade, que felicidade é igual a consumo. Felicidade é muito mais do que consumo. Felicidade tem a ver com valores muito mais profundos que precisam ser recuperados. Porque tudo que foi esse pacote de modernidade que foi vendido para os meus pais, por exemplo, que dizia para eles que vocês só serão felizes quando comer carne todo dia no almoço e na janta, mostrou que ele é insustentável. Não dá para ter 7 bilhões de carnívoros no planeta comendo carne, almoço e janta. Então nós temos que pactuar que esse kit civilização, esse modelo de felicidade, ele precisa ser redimensionado. Não dá para todos nós querermos ter no kit civilização um celular para cada um, baseado na exploração das crianças da África. Então, que seja mais caro o celular, mas que se garanta a saúde e a integridade da vida das crianças da África. Isso tem que vir. A Nokia não pode continuar escondendo que há sangue no nosso celular. A Nokia precisa abrir o jogo. E nós precisamos discutir. Nós queremos celular, ele é um instrumento importante de felicidade? É, efetivamente é, porque ele socializa a possibilidade de comunicação, ele socializa a possibilidade de brincar, tirar fotografia, etc. Mas então, se nós queremos, ou paguemos mais caro, ou encontremos outros mecanismos para que as crianças da África não sejam exploradas para tirar alguns elementos químicos que estão aqui dentro. Então, essa pactuação que precisa ser feita, ela exige um reaprendizado do diálogo, e esse reaprendizado do diálogo precisa estar na frente dos processos educadores que nós queremos construir. E nós precisamos, por esse diálogo, definir, então, como é que é o processo educador? Quais são as qualidades e as características e as utopias desse nosso processo educador? Nós queremos um processo educador que ensine conteúdos, conteudista, ou nós queremos um processo educador que desenvolva o ser humano integralmente? O que é desenvolver o ser humano integralmente? Então, esse ciclo de diálogos que a gente está fazendo, ele objetiva levantar, promover diálogos que tragam mais elementos para a gente fazer as nossas pactuações sobre as características do processo educador e que ele nos alimente nas nossas ações. Quando a gente vê esses meninos ocupando as escolas, nós podemos ir dialogar com eles que o que os inquieta e o que os leva a essa mobilização é, além de repudiar um projeto fascista de um governo do estado de São Paulo, é mais do que isso. O que os inquieta e o que faz se mobilizar é construir um projeto da escola do coração deles, daquele espaço de relação e de construção de conhecimento que tem sido negligenciado em nome de um projeto vendido para eles, para os pais deles, etc., que a escola só serve para ensinar conteúdo para passar no vestibular. A escola tem que ser muito mais do que isso, a educação é muito mais do que isso. Então, como é que a gente aproveita essa oportunidade do diálogo que se estabeleceu, da ponte que se estabeleceu entre nós e as crianças na escola, para construir com eles aquilo que é fundamental na agenda ecossocialista, que é incidir sobre a micropolítica, sobre a política do cotidiano. Eu olho para a Luciana aqui agora, que hoje na reunião da manhã trouxe com toda a ênfase a importância da micropolítica e a importância do sonho em oposição ao medo, né? Termos e resgatarmos a nossa capacidade de sonhar e de socializar os nossos sonhos, utopias, é fundamental na oposição ao medo. E o processo educador precisa estar comprometido com isso. E para estar comprometido com isso, ele precisa recuperar a nossa prática de encontros dialógicos, como dizia o Paulo Freire, a nossa capacidade de construir círculos de cultura, círculos de diálogo, seja dentro da fábrica, seja no assentamento da reforma agrária, seja dentro da escola, onde nós dialogamos
dialoguemos sobre os nossos sonhos, nossas utopias e o processo de transição na direção de sociedade sustentável, porque o mundo real e concreto é esse. Não adianta a gente só ficar mirando na utopia sem ver que a realidade está muito distante dela. Então, como é que a gente pactua essa transição? Pactuar com um grupo heterogêneo e comprometido com os melhores ideais humanistas, socialistas, libertários da história da humanidade é muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade desse diálogo aqui e cumprimento São José dos Campos, a Prefeitura em especial, por ter segurado a oportunidade da gente fazer essa conversa aqui. Obrigado.